Olá, taurinos, tudo bem? Aqui é Vivi Aureli. Vamos fazer uma leitura para o amor para 2025, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Confesso que eu também, assim como vocês, fiquei ansiosa, um pouco ansiosa para saber dessa leitura, mas eu havia feito uma promessa e quando a gente faz promessa a gente tem que cumprir, né? Eu nem vou prometer que, agora eu vou conseguir ter um ritmo, porque eu sinto ainda que eu não me consolidei, não é? Aqui nos meus novos hábitos, tá? Mas quem me acompanha sabe que eu fiquei bastante doente, tô bem melhor. E é isso, vamos falar de coisas boas. Eu geralmente até não me empolgo muito com a leitura de amor, até a minha vibração mudou. Tô querendo também saber para touro, que eu sou taurina como vocês, ok? Mas eu esqueço que eu sou taurina porque eu não consigo fazer certas leituras para mim. Apesar que essas anuais, assim, eu até faço, porque elas são bem abertas, né? Então, eu nunca pergunto nada específico, assim, pro tarô, quando eu faço leitura para mim mesma, tá? Então, é isso. Vamos lá, taurinos, espero que vocês gostem. Essa leitura, ela ainda vai ficar aqui entre janeiro e fevereiro, eu vou deixar lá no site. Se vocês gostarem do formato, quiserem conversar comigo, ali no particular, no WhatsApp, né? Falar, não, Vivi, é legal esse formato, deixa na sua loja lá, eu deixo, tá bom? Então, vamos lá. Touro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. Bom, esse oráculo aqui, eu tô sempre explicando, ele é um oráculo focado no amor. É um oráculo que mostra 3 fases, tá? A primeira fase do amor é a descoberta do amor, que é da carta 1 a 10, que vai passar, inclusive, pela descoberta do próprio corpo, enfim, dos desejos, né? Tem um lado ainda até bastante individual no começo. Depois, a segunda fase é a exploração de tudo isso, então o lado do desejo é muito forte. E a terceira fase, que é do 21 a 30, são sempre 10 cartas, vai falar exatamente do amadurecimento, né? De tudo isso, de todas essas experiências, tá? Sem perder, obviamente, esse lado romântico, até erótico, né? Essa aqui é a ideia, certo? Ser madura não significa ser uma pessoa enjoativa, ok? Então, vamos lá. Touro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. Vamos ver aqui a primeira cartinha, a carta principal aí, para o ano de Touro. Uau, número 10. O guerreiro do amor. O que é um guerreiro? Aquele que explora, né? Aquele que tem coragem, né? Então, você ganhou o diploma da primeira fase, que é da carta 1 a 10, né? De guerreiros do amor. Então, significa que que o ano de 2025 será um ano, provavelmente, de superar, né? Todas, talvez, suas angústias, seus medos, suas inseguranças, porque você ganhou o diploma aqui de guerreiro do amor. Guerreiro do amor significa que também uma atitude aberta, tá? Pode até ser que para muitos taurinos seja uma atitude, inclusive, real, de você tomar iniciativa, se você tiver interesse. A gente vai olhar aqui com mais, com uma lupa aqui nas próximas cartas, tá? Claro que o número 10 fala o quê? Da conclusão, né, de um ciclo, mas já aqui se adentrando para uma nova fase, lembra que essa nova fase aqui nesse oráculo significa explorar, esse aprofundamento dos sentimentos e dos desejos, tá? Porque quando você chega aqui, você tem que... A principal característica é a coragem, porque a primeira fase do amor nesse oráculo é uma fase onde a gente tem muita insegurança, a gente ainda tá tateando a vida, né? E aqui não é que você saiba tudo, mas você sabe o suficiente para saber, é isso mesmo que eu quero, né? E se jogar. O 10 também é o número 1, né? Que vai falar do quê? De inícios, né? Então, é muito claro que você começa o ano de um jeito, termina de outro, certo? No quesito amor, tá? Tanto para quem está aqui numa relação,
quanto para quem está sozinho ou sozinha, certo? Vamos lá. E a gente vê um cavalo aqui, né? Então, vocês estão caminhando, o cavalo representa o fogo, o desejo. Sai esse lado talvez mais lúdico, né? E vem o lado do desejo bastante forte aqui, tá bom? Vamos lá. Elemento terra, valete de espadas. O valete de espadas traz experiências novas, mas novas mesmo, tá? Muita curiosidade. Ele não favorece o terra. O que é o terra na questão dos relacionamentos? É a estruturação da relação. E talvez aqui é como se a gente estivesse vendo um pouco o taurino do avesso, né? Porque o taurino geralmente se preocupa muito com essa questão do compromisso, né? Às vezes se preocupa mais com isso do que... isso tem um peso muito grande, né? E às vezes ele fica maior do que outros fatores. Mas o fator aqui é o fator do novo, daquilo que é desconhecido. Se você tá numa relação, você vai muito para esse lado, você vai experimentar, você vai querer colocar na sua relação experiências que você nunca teve antes, tá? Também tem um lado aqui bastante social, né? Bastante curioso, tá? E para quem não está num relacionamento, sinto vocês super abertos, então tem muita gente nova chegando. A gente vai entender melhor como tudo isso se estrutura com as outras cartas, né? Claro. Mas o Terra tá falando o seguinte, como a gente tem o Valete de Espadas, tem um lado aqui de colocar em prática aquilo que você pensa, né? Um lado mais de experienciar as coisas do que efetivamente de concretizar. Não quer dizer que você não vá concretizar, mas o campo tá muito aberto para isso. Para você se abrir, conhecer pessoas, né? E talvez essa relação possa estar acontecendo sem efetivamente ser de um jeito, como é que eu posso dizer para vocês, tão tradicional, tá? Mas a princípio tá favorecido conhecer muitas pessoas e trazer o novo para sua vida amorosa, né? Então pode ser que você passe o ano super bem com uma pessoa e tá saindo só com essa pessoa, mas você com essa pessoa por exemplo, não vai apresentar família, sabe? Se você tá sozinho ou sozinha. E para quem tá numa relação, você não vai querer monotonia, tá? Pode ser que o lado social também você vai puxar para esse lado. Vamos tentar entender exatamente como você faria isso. Mas o que você não quer é monotonia, tá? O Valete de Espadas traz muita essa ideia de aprender também. Então, tem um lado físico bastante forte, né? Esse Valete de Espadas eu quero aprender. O que é a parte do terra? É a parte física também do amor, né? Então, a parte do corpo, né? Pode ser também que vocês tenham uma preocupação, uma nova atitude em relação ao próprio corpo, né? A sua própria imagem e tudo mais, tá bom? Elemento fogo, 4 de ouros. Taurinos, é a primeira leitura que eu tô fazendo, aonde até agora tá travado. O que é o 4 de ouros? Eu sinto que aqui existe uma dificuldade, porque você tem aqui, pode ser que seja isso, você tem um potencial completamente novo, mas a sua tendência é caminhar para onde você já conhece, né? Bom, coisa de taurinos, né? Então, você tem um desejo, aqui a gente pode estar vendo aqui uma certa antítese. Eu tenho essa coisa do guerreiro, que é de experimentar, mas eu, ao mesmo tempo, não saio da minha caixinha, não é? O 4 de ouros, o que é o fogo? O meu desejo, as minhas ações, decisões. O 4 de ouros mostra você meio que fazendo aquilo que você já vem fazendo, né? Então, se for aqui essa questão desse guerreiro, né? E se for alguma coisa que for acontecer, então talvez não seja exatamente você que está tomando ação, não. Pode ser que essa energia, ela vai despertar provavelmente por causa de alguém, tá? Então, para você se tornar essa pessoa, para você despertar para tudo isso, para essa curiosidade, você tá seguindo o fluxo. Então, alguém vai ter que chegar aqui e tá no seu círculo, de repente, eu tá em contato com você, e depois a gente vai ver mais de perto, né, como é que isso vai acontecer, tá? A Imperatriz no elemento ar, e o ar fala de como você tá projetando a sua vida amorosa. Olha, você projeta a fertilidade, né, inclusive esse anjo, ele fala da paz para os casais casados. Para quem tá numa relação, você quer paz, você só quer frutificar, você quer ter esse prazer, aproveitar. A Imperatriz, ela, regida por Vênus, ela tem esse lado hedonista, que é um lado bastante taurino, tá? Então, você projeta isso. Pode ser que meio que você tá, sabe, saindo da projeção e as coisas estão acontecendo, mas não tá passando aqui pela sua ação, efetivamente.
Pode ser que para você ter essa fertilidade, e o número 3 da Imperatriz, como eu ia falar de expansão, talvez exista uma situação nova que vem de fora, tá? Mas que está no seu cotidiano, sei? Certo? Porque assim, não me parece que você saia do seu cotidiano. Então, aquele guerreiro do amor, pode ser que, olha, vou brincar com vocês, pode ser que precisa ser um guerreiro do amor, né? Porque vocês estão tudo dentro do quadradinho, vocês querem as coisas, mas tudo tem uma projeção, porém não tem ação. Pra quem tá sozinho ou sozinha, vocês pensam sim em ter um relacionamento, em frutificar, em compartilhar prazer com essa pessoa, com essa pessoa especial, só que você não tá tomando nenhuma atitude, tá? O Valete de Espadas pode falar também que você pode estar lidando. Se você tá numa relação, vai falar de pessoas imaturas, tá? Pode ser que você conheça uma pessoa, não que seja. Como é que eu vou trazer isso para praticidade? Às vezes a pessoa, ela parece ser imatura. Então aqui não tem nada a ver com idade, tá? Mas essa pessoa tem esse lado de ter experiência, de ser um pouquinho mais inconsequente, tá? Então, que tem um pouco desse perfil do guerreiro, né? Então, seja homem ou mulher aqui, para trabalhar os aspectos de touro, porque touro tem um potencial, a Imperatriz traz isso, um campo fértil. Só que não tá tomando ação, né? Então, essa pessoa é meio que contos de fadas, mas meio moderno, né? Chega, né? E essa pessoa pode ser uma pessoa também com vara de espadas aqui no seu cotidiano mais atrevida, né? Vamos ver, mas pode até ser que vocês falem, poxa vida, quem é essa pessoa, tá? Mas talvez para vencer essa barreira, essa coisa que você tá nessa inércia, talvez precise de uma atitude assim, tá? Um pouquinho mais, quase beirando a imprudência, né? Mas no sentido da pessoa não ter medo, não pensar mesmo, né? Seguir de certa forma o que sente, né? Vamos ver a questão emocional. Água, a carta da morte. E morte fala de renascimento. Eu vejo como positivo isso, tá? 13 com 3, 16, a torre. Essa torre é a que você criou, tá? Você, pra quem tá numa relação, você tá levando uma relação assim, mas é como se fosse um barco. Ele tá à deriva, né? Mas ele tá seguindo o fluxo aqui. Para onde o vento bate, você tá indo. Não vejo você mudando, tá? O que acontece é que pode surgir uma pessoa que derruba essas barreiras. É claro também que a carta da torre, isso pode ser também um trabalho em conjunto. A torre pode ser uma carta aqui para você, porque a torre é a carta oculta dos 4 elementos. Que você precisa derrubar as suas barreiras, mas também sair de algumas ilusões, né? Ilusão no seguinte sentido, você sonha com esse seu relacionamento que você já tem, frutificando, florescendo, tendo prazer, mas você tá só na sua cabeça. No seu dia a dia, você não tá aplicando isso, né? E para a pessoa que tá sozinha ou sozinha, talvez você tenha se conformado em ficar imaginando, né? E você não está vivendo, tá? Então, a torre, aqui como carta oculta, ela tá mostrando isso, que é preciso sair dessa ilusão. E a morte, no relacionamento, a morte vai falar de renascimento, no elemento água, né? E o elemento água fala do seu emocional e da sua relação. Para quem tá numa relação, aqui é meio clichê, meio óbvio, meio, né? É óbvio, ululante, que é você realmente renascer esse amor aí, né? Em relação à pessoa. Né? Esse casamento ficar mais ativo, né? Tem novidades. Provavelmente a pessoa que tá trazendo essas novidades, para quem já tá numa relação, eu não sinto que você tenha uma resistência, né? Mas a pessoa tem que fazer meio que esse movimento. Você não atrapalhando já tá bom, né, touro? Porque você não tá tomando ação, não atrapalhando tá bom, não é? Muita ajuda quem não atrapalha, não é assim? Então tá tudo certo, tá? Pra quem tá sozinho ou sozinha, pode não, tem alguém aparecendo aí, essa pessoa está no seu cotidiano, ela tá bem próxima de você, e essa pessoa vai romper algum tipo de barreira, e ela vai representar esse renascimento pra você, tá? A carta da morte fala realmente de fim de um ciclo dentro do campo emocional e o início de outro, tá? Um renascimento, um florescimento, tá bom? Bom, vamos pegar aqui as 12 cartas. Opa, já pulou aqui a carta do Imperador. Vocês começam o ano com a carta do Imperador.
que é o número 4, tá conversando com aquele elemento fogo. O 4 fala de certa forma que você tá estável de alguma forma, né? Se você tá numa relação, você não tá pensando em sair, se você tá sozinho ou sozinha, você também não tá fazendo um movimento para deixar de estar sozinho ou sozinha. Apesar de vocês imaginarem com a carta da Imperatriz muitas coisas, ficarem sonhando acordado, tá? Rainha de Paus. Ai, gente, acho que tem um bichinho me comendo aqui. Esse verão é triste, né? Por mais que a gente tome as precauções. A gente tem o Valete de Paus. É, a coisa já começa no primeiro trimestre, hein? A gente tem o Rei de Copas. Para alguns de vocês pode ser uma pessoa, olha, bem forte, né? Do signo de Escorpião, porque saiu a carta da morte, aqui saiu o Rei de Copas. Mas não se apeguem, tá? O Rei de Copas também fala de cura emocional, tá? A gente tem o 10 de Espadas, que é uma mudança total de pensamento. Eu vou pegar todas e eu vou comentar com vocês, tá? 8 de Paus, opa, aí sim, hein? Bastante carta de fogo aqui. As de Espadas. A Justiça. Nove de Paus. Uau, As de Copas. 2 de Ouros. E 7 de Paus. Muita carta de fogo. É, porque vocês estão muito parados, né? Essa que é a verdade. Arcanos maiores. Temos a carta da Justiça, que para mim eu considero o número 8. E a carta do Imperador. Da 12, a carta do Enforcado. E o 12 é também o número 3. Veja. Existe aqui uma necessidade de Touro de ver uma situação, tanto de um relacionamento quanto do amor em geral, de uma forma diferente, tá? E a carta do Enforcado, ele tem um aspecto de você não se apegar a questões materiais. Então, eu não sei se você é uma pessoa, por exemplo, que se atrai só por pessoas bonitas, ou se a questão, por exemplo, de idade é muito para tudo que for material, tá? Ou se a pessoa tá na mesma classe social que você, enfim, tá? Você tem que se desapegar disso. Eu não sei qual, aquilo que te chama mais atenção, né? Aquilo que, de certa forma, poderia ser algo classificatório, se é que eu posso dizer assim. Por isso, o Valete de Espadas é o novo, é para você experimentar alguma coisa que você não experimentou, sair realmente da caixinha. Para isso, você tem que ver as coisas de uma outra perspectiva, tá? Veja, você começa com a carta do Imperador. Eu sinto vocês bastante estáveis. Só que esse Imperador também tem muito dessa questão do guerreiro. O Imperador não deixa de ser um guerreiro, né? Ele tem, inclusive, um aspecto militar, né? O Imperador é alguém que sabe o que quer. E a gente tem o Imperador e também a Imperatriz. A gente tá falando aqui de um casal. Se você já tá aí numa relação, um casal que realmente tem uma afinidade, uma química bastante grande, certo? Só que precisa retomar aqui a paixão. Essa que é a verdade, o emocional tem que renascer, o emocional, mas a questão da paixão, dessa coisa da intensidade, ela tem que surgir também, tá? Então, o que que acontece? A gente começa o ano com a carta do Imperador, que vai falar exatamente de estrutura e organização, talvez você esteja organizando seus sentimentos, enfim, pode até ser, tá? Mas na sequência a gente tem a Rainha de Paus, que se junta com o Valete de Paus, ou seja, que tem o início de algo, né? Que pode ser um desejo ou realmente um relacionamento, mas é um relacionamento que é muito de pele para quem tá conhecendo alguém, tá? É uma coisa bastante física, entende?
ela não tem um aspecto emocional logo de cara, porque se tem aqui uma transformação no emocional, ela vai vir, junto com o Rei de Copas aqui, que fala dessa cura, através da paixão. Às vezes é assim, tá, gente? Às vezes a gente não... Às vezes o caminho, ele vai, né? A cura, ela pega outro caminho, pega até lá um atalho, talvez, né? Então, o que acontece? A Rainha de Paus pode ser uma pessoa, vocês podem estar lidando com pessoas do signo de fogo, pode. Principalmente Áries aqui, sim. Áries está bastante forte também aqui, tá? E também pode ser pessoas do signo de Escorpião, mas não se apeguem aos signos, tá? Então, pode ser que essa pessoa desperte tudo isso em você também, tá? Eu sinto que a pessoa tá despertando em você, você tá latente ali, tá tudo dentro de você, mas te falta ação. Quem é que tem ação? O Imperador. O Imperador tá junto com a Rainha de Paus. E a Rainha de Paus, como arquétipo, é cheia de ação. Ela sente, ela deseja, ela vai atrás. Ela é a caçadora. Então, eu sinto que aqui alguém vai perceber que você tem essa imperatriz e a pessoa vai fazer o papel, a pessoa, pode ser um homem ou mulher, o papel do imperador, né? Porque há uma conexão imediata, entende? Então, existe esse potencial. Por isso que não são vocês que tomam ação, é a pessoa. Tá? Eu sinto vocês abertos, né? O valete de paus está conversando com aquele valete de espadas. Eu sinto vocês abertos. Porque, de alguma forma, talvez até meio que inconsciente, você quer mudar a sua opinião, você quer essa torre. E essa torre tem muito a ver com uma ideia, com uma perspectiva que você tem. Você passou tanto tempo imaginando as coisas, não é? Ali, né, com a carta da Imperatriz na sua mente, construindo e tudo mais, que você esqueceu como é que é a vida, né? Porque o que a gente imagina é legal, mas a vida, ela é muito mais legal, porém ela é mais cheia de percalços, né? Ela não é exatamente tudo redondinho, né? Então, a gente tem que lidar no meio, às vezes, da excitação do novo, a gente tem que lidar com as ansiedades, né? Com as coisas que podem dar errado, enfim, tá? Então, aqui existe uma relação que ela é muito de pele e que vai trabalhar esse emocional na sequência, tá? É através, talvez, dessa entrega, dessa ação e desse despertar é que vem essa maturidade, talvez, emocional, que vai te permitir perceber, né, que talvez você estivesse criando estruturas ou criando castelos de areia, que seria esse aspecto da ilusão da torre. De que para dar certo o relacionamento tem que ser assim, tem que ser assado. Né? É muito forte aqui, gente, olha, é muito forte questões materiais. Então, diferença de idade, diferença de, por exemplo, de cultura, tá? Às vezes pode ser que são pessoas bem diferentes aqui, tá? Principalmente se você tá conhecendo alguém, tá? Então, você podia ter um bloqueio aqui, tá? Então, aqui tá interessante porque a pessoa enxerga em touro esse potencial e essa pessoa toma ação. Porque touro não enxerga nada, tá só lá no mundo da fantasia dele, né? E para quem já tá numa relação, a pessoa com quem você está aí, ela tem certeza que você vale a pena, né? Ou de alguma forma, vocês imperador e imperatriz vão dar muito certo juntos. Então, o que essa pessoa faz? Toma uma ação, tá? Agora, eu não sei porque, de repente, você que já tá numa relação, você já veio dessa relação talvez diferente. Pode ser que você acha, não, as coisas, a gente tem problema porque a gente é muito diferente. Olha, pessoas iguais têm problema em relação e pessoas diferentes, às vezes, pode não ter. Não tem nada a ver com a diferença. Pode ser que você esteja achando que essa coisa, você tá vivendo o mundo da fantasia porque você acha que na vida real vai ser difícil aplicar, né, vivenciar algo, porque a pessoa com quem você vive, você ama tudo, mas ela é muito diferente de você. Pode ser que você sinta que ela não tenha os mesmos anseios, né? De alguma forma ela tem. E ela vê isso em você, só que ela toma uma ação, tá? Ponto. Porque ela não tem esse bloqueio que você tem de que, é diferente, vai dar errado. Ela não tem. Então, e passa por esse processo. Acho que esse é o processo mais complicado, é o 10 de espadas. É aquele 4 de ouros que você não tá sempre fazendo a mesma coisa. É difícil tirar você, talvez, até de um cotidiano. Tá? Você tem uma certa resistência, mas também depois, minha gente, depois com 8 de paus a coisa anda, tá? A partir do momento que você começa a se apaixonar, né, você tem um processo de cura, você tem esse processo de mudança de pensamento, e aí com 8 de paus, você vai querer tirar, eu vou brincar porque eu acho que teve algum signo que eu falei isso, que dá muita energia para 2025, a barriga da miséria, né? Então você vai querer aproveitar muito.
O As de Espadas mostra que você consegue realmente abrir a sua mente, enxergar, né, conscientemente, de que existia um bloqueio mesmo, e que estava tudo ali, você não estava vivenciando, tá? Então, você também tem essa consciência de que a relação, né, ela pode ser muito interessante, porque aqui a gente tem duas rosas, né, vermelhas, mesmo na realidade, você estava muito confortável ali no seu mundo da fantasia, tá? Por que é fantasia? Porque, na verdade, quase estava virando uma ilusão, ao invés de ser um sonho. Você tinha um sonho que você não... Você ficou ali naquele quentinho da sua mente e você não colocou em prática, achando que era impossível, existia muitas diferenças, enfim, sei lá qual é o seu paradoxo. Seja lá qual tenha sido o seu paradoxo até hoje, seja na sua relação, seja para as relações novas, ele tá caindo, né? Por conta da pessoa aqui que percebe que você tem esse potencial que essa pessoa também quer desenvolver, e ela não tem esses bloqueios, quem tem é você. Então ela não enxerga esses bloqueios, por isso que ela toma ação. E esse desejo dessa pessoa é muito intensa, tá? E essa intensidade da pessoa permite que essa torre caia, porque a torre cai com um raio, né? Que representa o fogo, tá? Então a paixão, o fogo, é um elemento. Todos os elementos transformam, mas o fogo ele é o mais intenso e rápido, tá? Para transformar alguma coisa. Então, claro, uma paixão pode transformar alguém, entende? E aí vocês estão conscientes, sinto vocês aqui bastante equilibrados, né? Agora, no sentido de vivenciar aquilo que você imagina, você não desiste, para quem tá numa relação, não desiste da relação. Não que você estivesse desistindo, mas não desiste de vivenciar aquilo que você projetava, porque agora você tá vendo um caminho, de alguma forma, que você mudou a sua forma de pensar. E para quem tá num relacionamento, eu sinto que você não desiste do amor, né? Você encontra aqui um equilíbrio. Essa pessoa, de alguma forma, ela forma, porque é o imperador com a imperatriz, né, gente? Então, é um casalzinho que se equilibra, que se complementa. Então, é claro que existe um equilíbrio aqui. A carta da justiça vai falar, também pode falar para algumas pessoas, se você estava numa relação em que você não sabia se a coisa ia ou não ia, estava meio chove não molha, pode ser que aqui se fale realmente em consolidar essa relação de uma maneira, quando a gente tem a carta da justiça, de uma maneira mais convencional, por exemplo, no cartório, enfim, casar no civil, por exemplo, tá? Ou pode ser que vocês queiram investir algo juntos, porque tem alguma questão de lei no meio, né? Então pode ser, vamos morar junto, tá? Então vamos assinar um contrato para alugar uma casa, sei lá, entendeu? Veja que desde o começo nessa leitura aqui, apesar de vocês serem do signo de terra, não aparece muito terra, aparece depois o 2 de ouros, né? Por isso que saiu o valete de espadas no terra. Não é um momento de você ficar tentando consolidar nada, é um momento de ter experiências para você começar a criar esses caminhos para poder vivenciar aquilo que você vem sonhando, seja numa relação que já existe ou uma relação nova, tá? Então eu sinto que vocês não desistem nem da relação, nem do amor, entende? Tem uma outra coisa, curiosidade, a carta da morte é o número 13, que é também o número 4, ela tá relacionada à carta do imperador, tá? O que une ali no água? Porque fala de você e das suas relações. Essa vontade de renascer. O imperador também ali, pode ser uma mulher, tá? Mas a figura do imperador, que é a pessoa que vai tomar a ação, é alguém que também quer renascer, que também quer recomeçar e enxerga em você o mesmo desejo. Então, para quem está numa relação, vocês vão entender que ambas querem fazer dar certo. Só que quem vê isso, né, e quem toma ação é o imperador, tá? A de copas fala que aí vocês estão cheios de, realmente, o emocional tá na plenitude, né? Aqui vai falar de amor próprio, vai falar desse potencial infinito de vivenciar o amor. Então, esse emocional, que de certa forma você precisa primeiro se curar e se curar através do fogo, através da paixão, ele encontra uma fluidez, ele encontra a sua fonte mais pro final do ano. Depois que você realmente se solta, que você muda a sua forma de ver, que você começa a acreditar e que você entra em equilíbrio, tá? 2 de ouros fala que aqui, ainda mais logo abaixo da carta da justiça, existe essa vontade realmente, as coisas começam a se consolidar de um jeito mais tradicional. Não quer dizer que as coisas não estivessem se consolidando, tá? Pode ser que aqui, com toda essa paixão, você esteja vendo a pessoa todo dia.
Mas essa coisa mais formal, consolidada, tá? Ela começa a aparecer, a conversar ali para outubro, tá? E se consolidar mais pro final do ano, tá? O Sete de Paus fala que aqui nessa relação pode acontecer, tá? Não é super explícito, tá? Pode acontecer uma certa resistência. Para quem você tá numa relação que você encontra resistência, tá? Às vezes muita intromissão de pessoas de fora, às vezes pode ser família, apesar de não ter aparecido, ou influência do meio, né? Às vezes o casal tá bem, mas sei lá, vive num lugar que é um inferno, e isso afeta a relação deles, acaba afetando, né? Uma energia que acaba invadindo, tá? O Sete de Paus fala da necessidade de colocar limites, tá certo? Tanto, eu acho que esse limite é do externo, entende? Mas é claro que também o Sete de Paus fala da gente ter cuidado na relação, ainda mais com a carta da justiça, tá? É muito importante ter equilíbrio. Por que também? Isso talvez esteja aparecendo de uma maneira sutil. Porque o imperador, ele tem muita ação, né? E às vezes é muito tênue a separação entre a ação do imperador, porque ele lidera, e porque ele sabe, faz, acontece, e uma ação do imperador que pode beirar ali ao autoritarismo, fazer as coisas do jeito que eu quero, porque que eu faço e tal. Então é muito importante que se mantenha sempre ali, né, o núcleo ali de touro, para que não haja essa invasão, tá? Mas a princípio eu acredito que seja mais externo. Pode ser também que vocês, por exemplo, agora eu vou falar uma outra coisa. Acho que não vai dar certo. De repente você tá solteiro, solteira, você tem uma pessoa que você tá até de olho, você fala, isso aí nunca vai dar certo, imagina, olha quanta gente dando em cima dessa pessoa, né? Porque você pode ter aqui com Sete de Paus, depois que você tem a relação com essa pessoa, colocar limites. Por quê? Porque essa pessoa pode ser muito assediada. Pode ser também que essa pessoa, ela nunca tomou atitude também em relação a você, porque ela acha que você tem muitos fãs, por exemplo, tá? Então, pode ser também que aqui tenha uma necessidade de vocês terem um mundo aí depois, uma coisa de vocês separar o que é o casal, a vivência individual de cada um e dentro do casal, e o que é as relações externas, tá? O Dois de Ouros é muito quando a gente joga também para a plateia, né? Às vezes a gente tem que dar muita satisfação, ou você tá numa relação, ficou bom agora tá ruim, agora é isso. Pode ser que tenha pessoas aqui, é sutil, tá? Isso não é explícito, nem é um problema, assim, super grave. Mas pode ser que tem muita gente interessada na sua vida pessoal, né? Pode ser. Isso é muito importante, porque o Sete de Paus termina essa leitura, né, que quando você estiver na sua plenitude aqui, não fale pra ninguém, tá? Os outros perguntam, fala, tô bem, tô indo. Ou dá uma resposta totalmente, sabe, nada a ver. Por quê? Porque tem, sim, gente de olho, né? Tá? Tem gente de olho aqui vocês vão estar chamando atenção, certo? E aqui também serve para quem tá num relacionamento. Agora a coisa começa a engrenar, porque enquanto você, de repente, estava lá, as coisas estavam meio apagadinhas, ninguém estava preocupado. Vocês vão... Nossa, vocês estão escutando as pessoas gritarem na rua, é triste, né, gente? Triste. Até perdi aqui o negócio, né? Enfim. Deixa eu voltar. Bom, esqueci, gente. Agora já foi, sinto muito, tá? Pra quem tá no relacionamento, enquanto você tava lá, vocês estavam meio apagadinhos, ninguém falava nada. E agora vai ser muito nítido, né? Essa energia que vocês estão emanando. Então as pessoas começam a querer saber, entende? E é muito importante, já que vocês estão tendo essa segunda chance para quem tá numa relação, que vocês mantenham também ali uma distância. Quando a gente fala da carta da morte, a gente tá falando de renascimento. Então, alguma coisa para quem tá solteiro ou solteira simplesmente vai renascer. Eu acredito que seja a questão da paixão e depois, como consequência, a cura emocional, tá? E para quem tá numa relação, é a relação que se transforma, tá? A gente não tem aqui uma solução que é externa. A única coisa que é externa é a ação do outro, que é o seu par aqui, né? O imperador e a imperatriz. A gente tem realmente um casal bastante poderoso. É um casal que eu acho que por si só, né, ele já traz estrutura. Por isso que
quando estão juntos, não existe muito aquela preocupação se a gente tá indo para cá, para lá, porque existe muita conexão, existe uma liga muito forte aqui. E vocês têm uma liga tão forte, tanto quem já está numa relação quanto as pessoas que forem conhecer alguém novo, que a química é muito intensa. É interessante porque assim, gente, sabe o que dá a impressão? De que Touro vai ser resgatado de um mundo paralelo. Porque as coisas estavam ali já, não é? Você pode perceber que parece que a coisa já chega com tudo. Então, se você tá sozinho ou sozinha, a pessoa tá no seu cotidiano. Pode ser que a pessoa, inclusive, ela já saiba quem você é. Tá muito forte isso. Alguém já tá de olho em você, já percebeu isso. Se não, tá muito rápido para conhecer logo no começo do ano. Tá? Alguém percebe que você tem aquilo que a pessoa também procura, esse renascimento. Outra coisa, a carta da morte pode falar para algumas pessoas, principalmente quem já tá numa relação, aqui de nascimento de criança, tá? Então, fica de olho aí. Pode até ser que o nascimento de uma criança leve a se... se você conhecer alguém, né? Uma gravidez pode levar alguém a querer... Porque a Imperatriz também fala de gravidez, né? Pode falar de você consolidar. Pode ser que alguns aqui, para quem já é um casal, descubram uma gravidez. Ou esse assunto vai vir à tona e a criança nasce ali para o final do ano, tá? Que a gente tá em janeiro... É isso, lá para outubro, tá? Vai nascer de Libra, tá bom? Mas para algumas pessoas, né? Então, depois vocês me contam aqui, certo? Um beijo, fiquem com Deus e até mais.